E, por fim, Francisco Solano Trindade de Lima, fisioterapeuta e integrante da Comissão de Assuntos Parlamentares do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O doutor Guilherme usará a palavra no momento que ele entender adequado. Naturalmente, creio que ele gostaria de ouvir alguns convidados. Então, por favor, de imediato, convidamos o assessor jurídico do Conselho Federal de Fonoaudiologia, senhor Lauro Augusto Vieira Santos Pinheiro. 10 minutos com mais 5. O tempo é seu. Obrigado, senador. Bom dia a todos. Cumprimentos presentes aqui na pessoa de Sua Excelência, senador Paulo Paim, presidindo essa mesa no dia de hoje. Me parece que eu sou meio que um peixe fora d'água aqui, talvez, o único que não é da área da acupuntura nem da área da saúde, mas é um prazer muito grande poder defender aqui a regulamentação da acupuntura. Eu vou, como naturalmente não domino a técnica da acupuntura, não sou acupuntor, eu vou propor, senador, um olhar sob uma perspectiva distinta para o problema. Eu vou propor um olhar do lado da sociedade, não do lado do acupuntor. E não que sejam olhares antagônicos, são olhares sim complementares, né? A importância da regulamentação da acupuntura, da forma como se propõe, né, nesse PL que a gente está debatendo aqui hoje na comissão, ela protege, além do acupuntor, ela protege a sociedade. Ela vai proteger fatalmente a sociedade do mal profissional, como toda regulamentação de profissão protege. E eu acho que a perspectiva principal, quando essa Casa Legislativa aborda uma criação de uma nova profissão regulamentada, em especial uma profissão na área de saúde, é mais do que a proteção do profissional, é a proteção da sociedade. Esse é o papel dos conselhos de fiscalização profissional, né? No Conselho Federal de Fonoaudiologia, houve um certo pioneirismo na regulamentação da acupuntura pelo fonoaudiólogo. Nós editamos uma resolução lá em 2001, há mais de 20 anos. E esse pioneirismo, infelizmente, ele tem um preço, né? Essa nossa resolução de 2001, ela foi objeto, naturalmente, de uma ação do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, né? Ela era uma resolução e essa ação são prévias à portaria que regulamentou o PIX, né? A portaria de 2006, a nossa resolução de 2001 e a ação judicial de 2002. Ela é prévia ao ato médico, né? O ato médico, a mensagem de veto, os vetos do ato médico, como falou o doutor Alexander, os vetos do ato médico são de extrema importância para que se compreenda a limitação dos atos privativos dos médicos, né? Porque muitas vezes, infelizmente, nós vemos até hoje em ações judiciais os entes corporativos da medicina se arvorarem de prerrogativas que foram retiradas do ato médico pelo veto, como se ali ainda estivessem. Diagnóstico nosológico e prescrição terapêutica foi vetado como ato privativo do médico. E até hoje o médico combate as outras profissões de saúde para a realização de diagnóstico e prescrição terapêutica, né? Um lobby fortíssimo com os planos de saúde que exigem prescrição terapêutica médica. Para que a sessão de fisioterapia seja coberta pelo plano de saúde, precisa da prescrição médica. Para que a sessão de fonoaudiologia seja coberta pelo plano de saúde, precisa de prescrição médica. Esse é um outro ato pernicioso que se está combatendo também aqui nesse Congresso brasileiro. Existem projetos de lei para deixar explícito o que não precisaria estar explícito, porque o veto ao diagnóstico nosológico e à prescrição terapêutica como ato privativo, por si só, já nos dá o recado de que não precisa do médico para prescrever a terapia nas outras áreas de saúde. Não existe hierarquia entre as áreas de saúde. Isso é uma mensagem importante também, porque isso dissolve o mito de que a medicina estaria acima das outras áreas de saúde. E, então, infelizmente, nessa ação que foi intentada contra a resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que é uma resolução de 2001, em grau de recurso, o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura logrou a cassação
dessa resolução nossa ao argumento de que o fonoaudiólogo não estaria habilitado por lei a prescrever a acupuntura, que seria exclusiva do médico, porque, segundo um documento juntado pelo CMBA, na China é praticada pelo médico, e aqui já foi desfeito esse mito, né, do médico, o médico da medicina tradicional chinesa, que é distinto do médico da medicina tradicional brasileira, vamos dizer assim, né, da medicina ocidental. Então foi traçado esse paralelo e foi criada esse monstro. E por que esse monstro? Porque em lugar nenhum se diz que o médico brasileiro está habilitado também a praticar a acupuntura, né? A acupuntura a acupuntura no Brasil, ela se encontra num vácuo legislativo. Nós estamos no pior cenário possível para o acupuntor e para a população. Nós estamos enfrentando atualmente um cenário de desregulamentação, onde a medicina se arvora de um ato privativo que não é, indica como se fosse ato invasivo, prática invasiva aqui também não é, porque foi vetado lá na lei do ato médico essa punção subcutânea como ato invasivo, foi retirado isso do ato médico, a medicina queria colocar subrepticiamente ali isso como se fosse ato invasivo, não é. E estamos, portanto, enfrentando um cenário de desregulamentação, que é um cenário que prejudica lá na última ponta a população. Sabe por quê, senador? Porque no PIX está lá dizendo que a acupuntura pode ser praticada por todos os profissionais de saúde que estão atendendo no SUS, tá? Mas como que eu garanto, por exemplo, como que o Conselho de Fiscalização Profissional, como é o nosso, eu não posso fiscalizar? Então, o fonoaudiólogo ele pode fazer a acupuntura lá no SUS porque está autorizado pela portaria. Mas lá no SUS porque está autorizado pela portaria. Mas eu não posso regulamentar qual que é a formação específica que o fonoaudiólogo precisa ter para exercer aquela acupuntura. Aí eu chego lá na clínica privada, bom, o fonoaudiólogo está fazendo acupuntura, mas eu não posso regulamentar, então também não posso fiscalizar, porque eu não fiscalizo aquilo que eu não regulamento. Esse vácuo legislativo é pernicioso muito mais do que para o acupuntor para a população, porque a população ela está desassistida, não existe a medicina, embora se arvore numa reserva de mercado como profissão única e exclusiva para a prática da acupuntura, por outro lado, não tem perna para fiscalizar a acupuntura. Então, nós temos um universo de acupuntores, e eu tenho certeza que todos que estão aqui estão defendendo os bons acupuntores, né? Aqueles que trabalham de forma ética, de forma séria, de forma responsável, mas nós sabemos que em toda profissão existe uma exceção, existe ali um pequeno número de profissionais que não são sérios e não são éticos e não são responsáveis. E esses profissionais, no particular, na acupuntura, por conta desse vácuo legislativo, por conta dessa desregulamentação, atuam sem fiscalização, senador. E a medicina, ao dizer que está defendendo a população, pelo contrário, a medicina está expondo a população aos riscos do mal profissional. Obrigado. Então, senador, eu não vou me delongar muito mais. Enfim, a minha proposta aqui era de fazer uma análise jurídica, que é a área que me compete, não vou invadir a área de competência dos colegas, né, dos demais, mas, enfim, o meu ponto, e eu acho que é o mais salutar desse projeto, é trazer a acupuntura para a luz, trazer a acupuntura para um ambiente de regulamentação, para um ambiente regulamentado, uma profissão regulamentada, autônoma, né, com uma autorização para que os demais profissionais de saúde, por intermédio dos seus conselhos e desde que tenham a formação adequada, possam também exercê-la, né? Tirar das sombras desse mito de que é uma atividade privativa do médico e permitir que seja, sim, regulamentada, que seja, sim, fiscalizada e que seja, sim, fomentada a prática da acupuntura pelo bom profissional acupuntor. Então, esse projeto, do jeito como ele está redigido, ele é de suma importância, né? Principalmente porque traz de forma textual, traz de forma explícita aquilo que nas entrelinhas os vetos presidenciais à lei do ato médico já nos diziam, que a acupuntura não é privativa do médico, que a acupuntura hoje no Brasil ela não é privativa de profissão nenhuma.
Então, esse preenchimento do vácuo legislativo, então, existente é de suma importância, eu repito, para a prática de uma acupuntura séria, responsável e ética, que eu acredito que é o que querem todos que estão aqui presentes apoiando esse projeto de lei. Obrigado. Muito bem. Esse foi o assessor jurídico do Conselho Federal de Fonoaudiologia, senhor Lauro Augusto Vieira Santos Pinheiro, que de fato explorou um outro viés mais técnico e jurídico do tema aqui em debate, mas como eu sempre digo, tudo é direitos humanos. Tudo é direitos humanos.